do Senhor, meu nome é Shirley, moro no estado de Minas Gerais. Por algum tempo eu vim orando a Deus para que o Senhor me mostrasse se haveria algo que pudesse me impedir de ir no arrebatamento, quais eram meus pecados, minhas falhas, para que Deus me ajudasse a ver e consertar. Então eu estava trabalhando, fui para casa porque eu sou enfermeira, trabalhando à noite, e pela manhã entreguei meu plantão, fui para casa, me preparei e fui dormir. Durante o sono, eu sonhei que eu estava numa grande casa, uma imensa casa. Na sala desta casa havia vários povos dentro desta casa. E essa multidão, elas se separavam pelos países. Por exemplo, um povo estava ali reunido, fazendo suas coisas, era da Colômbia, outro dos Estados Unidos, outro do Japão. Exemplos que eu estou dando, porque eu não lembro exatamente os povos, mas eu sei que eram países que estavam ali. E as pessoas estavam muito entretidas nos seus afazeres e ninguém se importava com as coisas de Deus. Todo mundo distraído. E eu comecei a andar e de repente me virei para a esquerda e lá vi uma porta, um quarto. Eu abri essa porta. Dentro deste quarto tinha uma noiva muito linda, ela estava toda de branco, resplandecente. E eu olhei para ela e falei assim: me ajuda, Jesus está voltando. E essa moça falou para mim: não, vai lá e volta. E dentro do meu coração eu entendia que eu tinha que sair, me consertar e voltar para aquele lugar. E quando eu saí, eu não recordo porque foi me apagado o local onde eu fui para esse local, eu sei que eu fui me consertar. E quando eu voltei, abri a porta, essa noiva já não estava mais. E eu entrei em desespero e falei: Jesus voltou! E eu fiquei. Então, quando eu saí deste quarto, imediatamente que eu saí, me veio uma voz muito grossa e ela não tinha direção. E ela disse assim: agora começou o caos. E eu fiquei desesperada e comecei a andar dentro daquela casa e vendo aquela multidão, eu fui em direção à rua. E quando eu fui em direção à rua, apareceu uma janela retangular imensa. E dentro ainda da casa eu avistei por aquela janela, através daquela janela eu avistei a rua, e do outro lado da rua tinha uma irmã. E quando eu olhei, eu pensei, aquela irmã ficou, porque ela tinha um cargo muito importante na igreja dela. E eu havia conhecido num curso de capelania. Então, quando eu olhei para ela, eu vi 2 pecados nela. Foi me revelado 2 pecados. E quando eu fui para aquela janela, ela veio em minha direção. E eu falei assim para ela: irmã, Jesus voltou. E eu iria falar para ela os 2 pecados que havia feito ela ficar. Mas quando eu percebi que depois eu falei que Jesus havia voltado, essa irmã estava parada. Ela não se manifestou nenhum sentimento emocionalmente. E eu fiquei a observá-la. E quando eu percebi isso, eu peguei e retornei para dentro da casa. E quando eu retornei para dentro da casa, um tanto, afetada pelo acontecimento, eu acordei. Quando eu acordei desesperada, irmãos, eu peguei e fui me ajoelhar ao pé da cama e fui falar com o Senhor, chorando muito. Eu falei: Senhor, por que eu fiquei? E o Senhor falou para mim, irmãos, me trouxe à memória a passagem das 10 virgens em Mateus 25. E dentre essa palavra do Senhor que ele me falava, eu falei para o Senhor: Senhor, tudo bem? As 10 virgens são 5 prudentes e as 5 nécias. E eu estava encaixado, irmãos, dentro das nécias. E eu falei: mas por que, Senhor? E Deus me trouxe à memória um garoto que havia conversado comigo desesperadamente, porque ele tinha levado um tiro, ele estava internado na Ala SUS, onde eu era enfermeira, gerenciava aquela unidade como chefe ali,
peguei esse rapaz, levei para um quarto particular para que eu falasse do amor de Jesus para ele. Ele aceitou a Cristo e dentro do meu coração falava com Deus, vou visitar essa pessoa e vou fazer visitas para poder ajudá-lo a firmar com o Senhor, porque quando a gente aceita Jesus, a gente precisa de apoio. Então, em meu coração ficou isso e eu o levei para o quarto dele, eu posicionei na cama e imediatamente ele falou, por favor, senhora, pegue meu telefone e meu endereço para que possa me visitar. E confirmou o pensamento que havia falado com Deus e prometido para Deus que visitaria. Então, irmãos, peguei o telefone e o endereço e guardei comigo. Esse rapaz recebeu alta, mas ele não foi visitado por mim. Por vários meses passaram e eu não visitei. E Deus me trouxe à memória uma moça também que eu havia prometido visita e não fui. Irmãos, eu falei para o Senhor, Deus, eu fiquei por causa disso. O Senhor falou que sim, porque eu me encaixava, irmãos, como mentirosa. Eu era uma mentirosa, havia feito uma promessa e não cumpri. Então, irmãos, eu desesperadamente tentei encontrar o endereço, telefone daquele moço, não achei. E fui atrás de uma pessoa e também não consegui. E também aquela senhora, tentei marcar por umas 2 vezes visita com ela e não foi possível porque ela desmarcava comigo. E então, irmãos, depois aquela pessoa do sonho, o qual eu vi os pecados dela, era uma pastora, e após passado aproximadamente 2 meses, porque eu havia postado aquela mensagem, aquele sonho no WhatsApp na época que eu tinha, pois não tenho mais, e ela ouviu essa mensagem, mas não falei nome, não falei quem era, e depois passado quase 2 meses indo visitar os enfermos no hospital, fora do meu horário de trabalho, essa moça me viu e veio rapidamente, falou, irmã, vem cá, aquela pessoa que você disse lá no sonho, sou eu sei que sou eu. Eu falei, irmã, é você. E ela falou, eu quero saber os 2 pecados. E eu falei para ela os 2 pecados e ela confirmou, irmãos, aqueles 2 pecados que realmente ela tinha e que Deus já havia falado com ela. E então, irmãos, confirmou que o sonho era de Deus e além da palavra que o Senhor havia me dado pela Mateus 25 sobre as 10 virgens. Irmãos, eu passo esse sonho para vocês e mais 2 sonhos que Deus me deu. 2 sonhos sobre a volta de Cristo, de uma grande destruição. Eu estava subindo no arrebatamento, quando meu corpo estava subindo, sendo transformado, eu falava, glória a Deus, aleluia, estou subindo, de repente comecei a descer e fiquei sobre um telhado e meus olhos foram fechados, antes de eu ver um grande prédio sendo destruído, depois meus olhos foram fechados e eu vi uma grande destruição. E depois um outro sonho, eu vi o céu nublado e abriu um grande círculo e o sol dançava dentro daquele círculo, o céu azul atrás desse sol, e ele dançava de felicidade porque Jesus estava voltando. E eu comecei a subir uma escada e cantava para Deus assim, Jesus está voltando, como uma menina. E eu subi essa escada e fui para uma sacada para ver aquele círculo aberto que o sol dançava. Mas quando eu cheguei nessa sacada, eu vi os anjos posicionados com as trombetas, irmãos, e Jesus vindo ao fundo, Irmão, vamos nos preparar, porque Jesus está próximo. Ele tem avisado a igreja dele, ele tem alertado que ele está próximo. Vamos consertar nossa vida e entrar na doutrina, da sã doutrina que o Senhor pede. Deixemos aquela palavra que diz nada a ver, isso não me deixará ficar porque eu uso um anel, ou passo um batom, ou aliso o cabelo, ou tinjo o cabelo, vai ficar assim.